o treinador ele idealiza o jogo. Agora, a execução é com os jogadores, né? Na realidade... Você cobrou muito dos teus jogadores o mau desempenho contra o São Paulo? Na realidade, tudo é parceria, né? Cada um, a gente sabe como que funciona o futebol, o treinador tem a responsabilidade dele. Eu acho que no momento agora atual da nossa equipe, né? Primeiramente, a nossa equipe é uma das equipes que mais finaliza gol dentro do Campeonato Brasileiro e, recentemente, nos últimos jogos, a gente não tem conseguido ser convertido a gol. Nós temos jogadores com talentos para fazer gols, os jogadores estão treinando forte, e a gente está passando por esse momento aí, como a maioria das equipes em alguns momentos passa dentro do Campeonato Brasileiro também, né? Então, nos cabe de novo a voltar para campo, trabalhar, realizar nosso trabalho, para ver se sábado, né, a gente tem uma competência maior, cada um na sua área aí, para fazer um bom trabalho e conseguir uma vitória dentro do Brasileiro, que é uma vitória que nos tira de zona de rebaixamento. Ney, você falou aí a respeito de finalização, né? E hoje o trabalho foi muito voltado para isso, né? Trabalhos ali de finalizações, cabeça, cruzamento, enfim. E eu observei até o Keirson participando já dessa atividade. É um jogador que já está voltando a ter condições de jogo, ainda falta muito, ele até teve um bom aproveitamento ali nos cabeceiros, inclusive com você cruzando para ele. O Keirson, ele passou pela fase de transição e agora veio para o trabalho de campo, né? No finalzinho da semana passada e agora, né? Então, é um jogador, né, que a qualquer momento pode ser utilizado de novo, né? Não sei se para esse jogo de final de semana ele tem a condição para isso, mas já está dentro do grupo treinando, né? E logicamente que é um jogador que nós vamos ali estar sempre do lado trocando informação para ele. Se achar o momento certo para ser utilizado, nós vamos utilizá-lo. Ney, no domingo você chegou a usar o termo pressão negativa, aquela situação da torcida no vestiário. Existe algum tipo de pressão que seja positiva e como lidar? E nessa situação acho que é inevitável que a pressão exista e vocês tenham que lidar com ela, né? Eu acho que não precisava do termo negativo, né? Eu acho que qualquer tipo de pressão, quando ela passa do ponto, nós já trabalhamos no futebol, né? O jogador, o treinador, né? Quem está no meio do futebol, ele já trabalha o tempo todo pressionado, né? Então, a mesma pressão que nós temos embaixo, as equipes que estão lá em cima também lutando por títulos ou vagas do G4 estão sendo pressionados também. Acho que o termo negativo foi quando você passa para a violência, né? Mas eu acho que já está no passado o que aconteceu no domingo. Nós estamos tendo a tranquilidade para trabalhar durante a semana, né? E, logicamente, que a cada sessão de treinamento que a gente vai conseguindo fazer na semana, o grupo ele vai se fechando ainda mais e vai esquecendo do que aconteceu no domingo. Mas o grupo está todo mobilizado de novo para chegar sábado e tentar fazer um jogo melhor do que a gente vem fazendo dentro do Campeonato Brasileiro nos 5 últimos jogos, né? E tentar a vitória. E, logicamente, que é mais um jogo que a palavra pressão ela vai ser utilizada, mas os jogadores estão preparados para isso. Ô Ney, desde a sua chegada, você já testou 40 jogadores aqui no Coritiba. Imagino que nunca é um planejamento usar tantos atletas assim, se você encontra um time ideal desde o começo. Você repetiu muitas vezes no começo o time e agora, das últimas rodadas para cá, começou a alternar bastante. Como trabalhar com isso agora, Ney? Com essa alternância, com tantos jogadores utilizados e ainda não ter um time ideal aqui? Olha, na realidade, eu não sei se a palavra certa é testando. O Curitiba ele teve uma realidade dentro desse Campeonato Brasileiro. Primeiro, é uma equipe que ela foi praticamente remontada dentro do Brasileiro. Se você pegar aí as últimas escalações do Curitiba, vamos colocar aí os 3 últimos jogos, e se for fazer uma comparação com os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, vocês vão perceber que a mudança era praticamente da equipe toda. E também teve alguns momentos da competição que nós tivemos muitos problemas de lesões, né, muitos jogadores no departamento médico, tudo isso aí cai na conta, né, das substituições forçadas, né? Mas o certo é que a temporada dentro do Brasileiro, a equipe ainda não fez um campeonato consistente, né, faltando apenas 6 rodadas para o campeonato, e agora a única coisa que nós nos cobramos é fazer jogos com qualidade e finalizar esse Campeonato Brasileiro
né, deixando o Curitiba aí na primeira divisão. Ô, Ney, você perde o Rui, perde também o artilheiro do time na temporada, no Campeonato Brasileiro, que é o Henrique, né? Já tem ideia, já passa pela tua cabeça os substitutos ou não? Já, desde o momento, desde o domingo, ontem, né, a gente já começa aí a pensar na formação da equipe, né? Creio que a gente não vai ter a dificuldade para a montagem da equipe. Amanhã a gente vai fazer um trabalho específico já com essa equipe, com a possível equipe que entra jogando, né? Então, assim, já tem uma ideia básica da equipe. Nós temos aí a volta do Leandro, né? Mas a base da equipe, né, ela está aí montada já, né? É realmente só essa definição de quem substitui o Rui e de quem substitui aí a gente tem várias opções, né? No ataque nós temos as opções do Negueba, temos as opções do Rafael, temos as opções do Galhardo, temos as opções do paraguaio, que quando entrou, né, fez um bom jogo, quando iniciou no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão e no jogo contra o Avaí também. Temos aí também no setor do meio de campo, né, a possibilidade de utilização do Juan, do Esquerdinha, o Thiago, né, que é um garoto da base que vem treinando bem também. Então, nós temos as opções, né, e tomara aí, primeiramente, que a gente possa fazer amanhã um trabalho tático já voltado para o jogo e no sábado, né, a gente possa ter um bom desempenho, tanto na parte técnica, né, e também na parte tática. Nem a defesa, que foi o ponto forte daqueles 10 jogos, né? Com a dupla, o Alisson Maia e o Juninho fizeram grandes jogos, né? Queria que você explicasse um pouco o porquê da saída do Alisson Maia e também como que você vê essa queda de rendimento do setor defensivo nesses últimos jogos. Não, a gente também teve alguns jogos que a gente tomou gols, né, com essa dupla, né, Juninho e Maia. Não significa que o Juninho e o Wallace, né? Vou repetir a mesma resposta, né, em cima dessa pergunta que já me foi feita umas 5 ou 6 vezes. Ela é a opção do treinador na parte técnica, no momento de definição do campeonato. Na minha avaliação, o Rafael, quando saiu da equipe, ele saiu jogando bem, depois de uma contusão. E nos jogos que ele voltou agora, assim como a equipe toda, ele jogou no mesmo nível que todo mundo, né? E esse mesmo nível, né, vocês podem avaliar se foi ruim ou mal, mas a nossa equipe ela não está tomando gol devido à presença do Rafael na equipe, né? Então, são outras situações, né, dentro de uma partida que que a nossa defesa ela ficou expostas, né? Então, a troca, né, a utilização do Rafael é basicamente só essa, né? É a opção do treinador para usar um jogador mais experiente, que quando saiu vinha jogando bem, né? E assim como qualquer jogador está sujeito a jogar, ficar no banco, né? Então está sendo uma opção muito clara e não passa disso. Ney, você sempre foi muito sincero. O jogo contra o Figueirense, desde a derrota para o São Paulo, vocês já todos estão falando que é uma decisão para o Curitiba por se tratar de um confronto direto. Na segunda-feira houve uma pressão muito grande em relação a uma saída sua, a diretoria até colocou uma nota oficial declarando apoio. Qual o tamanho da pressão que você sente? Nenhuma. A mesma pressão do pré-jogo contra o São Paulo, a mesma pressão do pré-jogo contra o Joinville, né? Estou vindo para o clube, estou desenvolvendo o meu trabalho, né? Os jogadores estão correspondendo aos treinamentos que são propostos, nós estamos aí com os jogadores trabalhando forte, então a pressão para mim é a pressão normal de qualquer treinador em reta final de Campeonato Brasileiro, né? A pressão de querer fazer um bom trabalho, né? E a questão de sair do Curitiba, perder emprego, isso não me pressiona de forma nenhuma, né? Então, logicamente que você sempre fica no lugar onde você está tendo resultado, e se em algum momento, né, a diretoria do Curitiba, mesmo em cima, né, das pressões que estão tendo, né, dentro do próprio clube, né, do conselho do clube, de pessoas que estão no dia a dia, até nosso também, não tem problema nenhum. Isso é normal quando os resultados não vêm. Então, eu vou para mais um jogo, né, terminou o jogo contra o Figueirense,
independente do resultado, se tiver vitória ou derrota, se a diretoria achar por bem eu continuar o trabalho, estou aqui, estarei na segunda-feira para desenvolver o trabalho de novo. Se não, pego a minha bolsa, junto, vou para o aeroporto e vou para a minha casa. Então, é dessa forma que funciona, né? E eu estou muito seguro com meus jogadores para desenvolver o meu trabalho. Então, eu não posso fazer nada mais além disso, né? Então, logicamente que essa semana eu conversei com o presidente do clube, né? Está sendo super pressionado, né? Em alguns momentos até por alguns parceiros, mas eu não posso entrar na vida política do clube, né? Um clube que já está tendo um ano muito difícil politicamente. Eu não posso entrar nessa vida política do clube, né? O meu trabalho é vir para aqui trabalhar a minha equipe, né? E deixar a diretoria muito à vontade para avaliar o resultado, avaliar o trabalho, né? E eu acho que essa é a minha posição. Logicamente que o meu querer, o meu desejo, né, é chegar até o final da temporada com o Curitiba, trabalhando em todos os jogos, um jogo contra o Corinthians, depois um jogo contra o Goiás, Santos aqui, Palmeiras, Vasco aqui, né, para finalmente, depois do jogo do Vasco, né, ter essa competência de deixar o Curitiba, entregar o Curitiba, né, a quem de direito, né, e a diretoria escolher o treinador para a próxima temporada. Então, essa é a minha posição, né? Não estou perdendo o sono por medo de perder emprego. Perco o sono, sim, pela responsabilidade que eu tenho, que é representar uma instituição enorme como o Curitiba, né, numa situação difícil, né, e eu passo as minhas noites, vou até de madrugada vendo material do adversário, vendo material nosso, revendo o jogo. Então, esse é o grande desafio meu, né, nesse final de temporada no Curitiba. Ô Ney, ninguém melhor do que o treinador para conhecer o elenco que tem, né? Você está no dia a dia, você treina os jogadores, você sabe o que cada um pode render, e no meu modo de ver, na hora que você faz a escolha para os jogadores começarem a partida, na tua cabeça é o que você tem de melhor. Mas desde o jogo contra o Joinville, você vem recebendo críticas, e por parte da torcida até, porque você colocou para jogarem juntos o Kleber e o Henrique Almeida. Então, acho que é um bom momento para você falar o porquê dessa escolha, porque no modo de entender de muita gente, inclusive dos torcedores, o ideal seria o Henrique mais centralizado com um jogador de beirada, um jogador de velocidade de beirada. Mas engraçado, quando terminou o jogo do Flamengo, a gente ganhou 2-0, fui super elogiado porque os dois jogaram junto. Eu acho, se essa for a crítica, é incabível. A gente sabe que o torcedor, ele sempre vai copiar o que está sendo falado, entendeu? Então, na realidade, a gente não está tendo resultado dentro de campo. Como eu falei anteriormente, esses dois jogadores são os dois jogadores que mais estão tendo oportunidade de gols dentro do Campeonato Brasileiro. Só que a nossa bola não está entrando. Então, esse não é o fator dos dois jogarem junto que está sendo, né, que está determinando os maus resultados nossos, né? Então, é um tipo de explicação que não dá nem para falar. Eu acho que os dois têm condições de jogarem juntos, né? E dentro desse princípio, né, logicamente, que a gente tem essa certeza porque a gente vê em treinamento também. Então, eu prefiro ir nessa linha, né, de que o trabalho está sendo feito, né, e os dois jogadores têm potencial para jogar junto. Ô Ney, você falou em outras oportunidades que dificilmente ficaria no Curitiba, talvez pelo seu projeto de vida, né, com a sua família, o próprio presidente também te deixou bem à vontade em relação a isso, e você acabou de falar que entrega o Curitiba ao final do ano. Isso é uma certeza realmente? Você não será o técnico do Curitiba para a próxima temporada? Não, eu estou falando final do ano porque a pressão está toda sendo para ser entregue agora. Né? Não, então, mas você falou entrega para um substituto. Eu estou falando que a minha vontade maior como profissional e uma pessoa que respeita a instituição Curitiba, é entregar o Curitiba no final do ano, dentro de uma primeira divisão, após o jogo contra o Vasco. Né? Se após esse jogo do Vasco, né, se tiver um interesse da diretoria conversar comigo com a possível continuação dentro para a temporada seguinte, eu continuo. Se não acontecer isso, né, a diretoria, logicamente, que, né, tem um nome, né, adequado para liderar a equipe ano que vem, né, na temporada de 2016. Não.
Talvez a expressão entregar ela tenha sido forte, né? Porque exatamente. Então eu estou simplesmente querendo ratificar o meu interesse diante do Curitiba, né? É passar pelo jogo contra o Figueirense, ganhar o jogo, depois enfrentar o Corinthians, o Goiás e ter a competência para a gente deixar a equipe numa situação dentro do Campeonato Brasileiro, embora, né, as pressões, né, internas e externas estejam sendo fortes, mas a gente tem, né, a gente percebe que a gente tem capacidade para reverter a situação. E a pressão depois do jogo contra o São Paulo, depois da derrota, foi muito grande, houve aquele incidente também. O que a torcida pode esperar do time para esse jogo? Você acha que essa pressão, que deve ainda estar mais aflorada depois desse jogo, pode atrapalhar o time em algum momento, num jogo decisivo contra o Figueirense? Na realidade, nós estamos num momento que a gente tem que entrar no jogo no sábado, né? Eu acho que nós já tivemos, eu falei isso na entrevista após o jogo contra o São Paulo, a gente não tem mais nada que pedir ao nosso torcedor. A gente já criou expectativa enorme no nosso torcedor. Nós já estivemos numa possibilidade real de afastarmos da zona de rebaixamento. O torcedor foi a campo, apoiou no momento que a gente estava bem, vaiou nos momentos que a gente estava mal, né? Então, independente do ambiente de sábado no estádio, né, os jogadores têm que entrar focado, e a gente sabe que e os jogadores estão conscientes disso, eles sabem que a reação da torcida vai estar diretamente ligada ao desempenho dentro de campo e principalmente ao resultado. Então, o grupo está fechado, sabe que é dessa forma que vai acontecer no sábado. Para nós não interessa se vai ter, né, 40 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil pessoas no estádio de sábado, né, e a gente sabe que a nossa motivação maior ela vai ter que ser interna mesmo e a gente vai ter que jogar para isso. Ney, você como técnico tem que administrar pessoas, gerir pessoas e é o cara mais alto talvez dessa hierarquia de vestiário. Dentro do vestiário também existem lideranças, os jogadores mais experientes, ou seja, lideranças que surgem às vezes pela característica da pessoa. A gente sabe que o vestiário também é um lugar blindado, a gente não sabe o que acontece lá dentro. Queria saber como que os jogadores reagem a isso tudo, como que eles conversam, como que é a cobrança entre eles, dentro da tua experiência do futebol, comparado às outras equipes. Na realidade, nós estamos com um grupo assim que entendem muito bem o momento que tá vivendo, todo mundo está pressionado. A gente não teve, durante todas as situações que a gente passou até agora no campeonato, a gente não teve nenhum problema no elenco disciplinar, né? Nós não tivemos nenhum problema tanto de comissão técnica com jogadores e jogadores com jogadores. Tudo que está sendo proposto a esse grupo, em termos de treinamento, em termos de jogo, eles estão fazendo o possível, o máximo para atender, né? Então, é um grupo que tem muitos líderes e está todo mundo puxando para o mesmo caminho, todo mundo sendo positivo, né? E por isso que eu falo com eles, não tem como isso não dar certo, né? Porque está sendo todo mundo muito profissional no trabalho do dia a dia, né? Então, é um grupo que eu, como treinador, posso reunir a qualquer momento, olhar olho no olho, fazer a cobrança, ser cobrado, trocar ideia com os jogadores, porque a gente está tendo uma lealdade enorme no nosso trabalho. Ney, pelo que a gente ficou sabendo, foi uma semana de muita conversa, né? Começou na segunda-feira com a diretoria, na terça-feira uma conversa tua, do Valdir, junto com os jogadores, depois os jogadores pedindo para conversar, vocês deixaram eles conversando sozinho. Na sexta-feira o presidente deve vir conversar com vocês, deve ir até o Couto Pereira conversar com vocês também. A importância de conversar nesse momento, de tentar encontrar uma saída, qual que é, Ney? Por que tanta conversa? É mais num tom de cobrança ou é mais num tom até de união? É normal, pela situação onde nós nos encontramos, né? É um momento da gente, primeiramente, saber por que não está tendo os resultados, né? E a conversa, o tempo todo, o objetivo maior é a mobilização para o próximo jogo. Então, estão sendo conversas sadias, proveitosas, e que o objetivo maior é que se feche ainda mais o grupo, né? A situação onde nós nos encontramos, se tiver um grupo aberto, disperso, né, é pior para o trabalho. Então, a conversa ela tá sendo toda em cima de uma remontagem de equipe, né, de conceitos para o jogo de sábado diante do Figueirense.
E, basicamente, a minha fala com eles que realmente a gente já perdeu, né, muitas cartas, possibilidades de sair de zona de rebaixamento e nos afastarmos. E esse jogo contra o Figueirense é praticamente um jogo, é o último jogo que a gente é totalmente dependente da gente para sair, né? Então, é um jogo que uma vitória simples, a princípio, nos tira, no mínimo, de uma zona de rebaixamento para iniciar a próxima rodada. Em contrapartida, um tropeço, aí já começa a entrar na história de, além de ganhar, ficar dependendo de resultados e tropeços das equipes que estão na nossa frente. Então, basicamente, nós estamos pautando a semana nisso, né, nessa possibilidade real de ganharmos o jogo, né, que vai ser mais um jogo difícil do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo complicado, um jogo que, além da qualidade dos jogadores, tem que entrar, né, o controle emocional, a parte física, né, a parte tática, o envolvimento do jogo, e esse envolvimento ele já tem que começar durante a semana e a equipe está mobilizando muito para isso. Internamente, aqui dentro do CT, as conversas elas são basicamente isso, em prol de uma vitória no sábado, né? São as conversas que eu participei e é no ambiente que eu participo dentro do clube, que é aqui dentro do CT. Eu vi você conversando bastante com o Gilberto Gertner. Algum trabalho específico para a questão emocional já teve, vai ter para esse jogo, Ney? Não, o Gilberto já vem fazendo há muito tempo um trabalho, né, um psicólogo da equipe, e é uma pessoa que tem uma atuação direta no elenco do grupo, com a comissão técnica, é um profissional muito qualificado, e estamos ali no campo, né, conversando sobre vários temas, mas especificamente no tema dele, no lado emocional, nós temos alguns detalhes a ser desenvolvido para essa equipe para o jogo de sábado, né, que são coisas internas, né, e a gente estava... Não, é trabalho entre a gente mesmo, é conversa, é tema, é tópicos de palestra, de conversas. Não tem nada de diferente disso, né, que vão ser desenvolvidos mesmo com nós que estamos aqui dentro do CT, né, e alguns feedbacks que ele me trouxe em relação, né, a alguns comportamentos coletivos, né, e também alguns, né, comportamento individual de alguns atletas, principalmente após aí a tentativa de invasão no vestiário, né. Basicamente ele estava me trazendo retorno de alguns jogadores, né, em relação principalmente ao fato que aconteceu no domingo.